Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Chegou a hora daquele momento histórico em que você tem que fazer o seu julgamento da história, né? Por quê? O julgamento dos itens de coleção que vão se tornar consolidados precisam ser revisados periodicamente, tá? Periodicamente. É lógico, quando você tem uma coleção muito grande, essa revisão leva muito tempo e tem, às vezes, até que ser meio agendada, né? Agendar essa revisão. Nesse momento, o canal Coisa de Colecionador, o colecionador, está fazendo uma grande revisão no que foi publicado pela Marvel, basicamente pela Marvel, entre 2013 e 2015, porque já, né, se completou 10 anos. 10 anos é tempo mais do que suficiente para saber se um item realmente merece ficar na coleção, tá? E quando eu estou falando de Marvel de 2013 até 2015, eu estou falando basicamente de Nova Marvel. Nova Marvel e Jonathan Hickman, né? Eu já até gravei um vídeo falando um pouco do início do Jonathan Hickman na Marvel, quando criou-se a Nova Marvel, tal, aquelas coisas que eles fazem periodicamente, né? De alguns de 5 em 5 anos, mais ou menos. Eles acham que vão lançar tudo novo, tudo novamente, vão adquirir um público mais novo, tal, que é um procedimento absolutamente normal, absolutamente necessário, porque a editora não tem como viver só dos mais antigos leitores. Ela tem que estar sempre trazendo novos leitores. É igual o nosso canal, não é mesmo? O nosso canal precisa de mais engajamento, precisa de mais espectadores, precisa de mais pessoas que opinem, né? E que se inscrevam no canal. Não deixe de se inscrever no canal, porque dá uma força pra gente enorme. E se você chegar no final do vídeo e você gostar, bota o gostei. Não gostou? Taca o não gostei. Faz parte da brincadeira, tá bom? E também opine. Opinar também é fundamental. Bom, então eu estou falando aqui da fase da Nova Marvel, de entre 2013 e 2015, basicamente, que foi a fase de uns três grandes crossovers, né, como eles chamam, né? Aquele momento em que todos os personagens entram em um congraçamento do universo da Marvel, aquela coisa toda, que já é uma tradição lá dos anos 90, né? Acho até que começou no finalzinho dos anos 80, anos 90. Aí todo ano tem pelo menos um grande evento que reúne todo mundo, né? Que envolve o universo inteiro da Marvel. E isso aí já é uma tradição. Entre 2013 e 2015, quem domina o editor-chefe da Marvel é o Jonathan Hickman, tá? Que é um autor que eu já falei várias vezes que eu acho extremamente irregular. Eu até tinha um certo preconceito com ele até ler o Quarteto Fantástico dele, que saiu em ônibus, né? Que é outra fase, né? Mas é incrível como ele fez um trabalho muito bom no Quarteto Fantástico e fez um trabalho horroroso nessa fase Nova Marvel, né? Nova Marvel, pelo que eu vejo na internet, é quase uma unanimidade. Ninguém gosta de Nova Marvel. Bom, foi um grande desperdício. Exatamente, eu acho, por conta da megalomania do Jonathan Hickman. Ele tem uma tendência a não conseguir trabalhar nunca num universo contido, pequeno, né? Não, tudo dele é universal, né? Não tem nem país, cidade, não tem bairro, não tem país, não tem nada, nem planeta, é universo. Ele né? Ele vai discutir Deus e deuses e vai criar personagens. Outro problema que eu acho muito crônico no Jonathan Hickman é que ele nunca está satisfeito com os personagens que ele tem que trabalhar. Os personagens pelos quais você comprou a edição.
Você, quando compra Vingadores, você não quer ver um monte de personagens novos, não. Você quer ver os personagens tradicionais. Você quer ver histórias com o Homem de Ferro, o Capitão América, o Thor, né? Logicamente, um pouco mais do que isso, né? O Hulk, todos aqueles que já fazem parte do universo normal dos Vingadores. Acontece que o Jonathan Hickman, ele não gosta de trabalhar com os personagens tradicionais. Então ele fica inventando personagem novo o tempo todo. Provavelmente para ter um pouco mais de liberdade. Eu até entendo isso. Por quê? Porque os editores ficam em cima do autor o tempo todo, limitando a ação dele, impedindo que ele faça muita coisa. Porque eles não querem que o personagem seja muito mexido. Né? O personagem é quase que intocável. Então, para ele ter um elenco com o qual ele possa realmente trabalhar, ele fica criando personagens e mais personagens. Eu acho isso uma faca de dois gumes, uma coisa muito perigosa e que, no caso da nova Marvel, do Jonathan Hickman, não deu certo. Foi muito ruim mesmo. Ele começou fazendo 2 títulos, né? Novos Vingadores e Vingadores, onde ele começou 2 histórias mais ou menos paralelas que ele ia desenvolver durante 2 anos, 2013, 2014, 3 anos praticamente, 2013, 2014, 2015. Começou com o tal do Grande Evento Branco, que é um evento universal, que alterou tudo e que chamou a atenção de diversas raças, ao mesmo tempo que ele trabalhou o Tudo Morre. Então, ao mesmo tempo que ele expandiu por um lado, ele contraiu completamente do outro, fazendo aquela velha história do Crise nas Infinitas Terras, quando os universos entram em choque, e o ponto de choque é exatamente o planeta Terra. E ele determina que, naqueles pontos de incursão dos universos, quando os universos entram em choque, o ponto de incursão é sempre a Terra, é sempre o planeta Terra. Em alguns casos, os 2 universos desaparecem, em outros casos, eles se fundem. Eles não desaparecem, eles apenas se fundem, porém, só uma Terra sobrevive. Né? É uma maneira que ele teve de fazer mais ou menos aquele negócio do Crise nas Infinitas Terras. Só que, por um lado, ele expandia o universo com o Grande Evento Branco, com um monte de personagens pulando para tudo quanto é lado, e ao outro lado ele ia contraindo. Sinceramente, não vi muita graça nisso, não, apesar do discurso pomposo e bonito do Reed Richards, né, do Senhor Fantástico, anunciando Tudo Morre, aquela coisa toda, e a participação de um grupo que eu gosto bastante, que é o Illuminati, criado pelo Brian Michael Bendis, que fez um trabalho excelente. O Jonathan Hickman não soube trabalhar com o Illuminati. Ele ficou revezando, ele gosta tanto de entupir de personagem, que os Illuminati dele nunca foram os mesmos. Enquanto que o Brian Michael Bendis manteve a equipe, né, o grupo, não é equipe, porque eles não são uma equipe, aquele grupo ali mais ou menos estável, né, sempre os mesmos personagens, já com o Hickman não, toda hora mudava, todo mundo participava, virou uma zona, né? Virou uma suruba aquilo ali e perdeu totalmente sentido, porque o grande lance do Illuminati era o segredo. Eles eram um grupo altamente, ultramente secreto, ultramente, se é que existe essa palavra, né? Bom, enfim, mas ele fez isso. Aí ele começou a fazer uma bagunça total, ficou difícil, ficou desinteressante, aquela montoeira de personagens, e ele fez aquela primeira fase até chegar, né, no crossover, né, na saga do semestre, que foi Infinito, que é, digamos assim, quando ele faz um primeiro momento de fechamento de algum assunto, mas ele vai estender, porque as incursões, o Tudo Morre, vai continuar, os universos vão continuar colidindo, mas aqui uma parte é encerrada. Tá? E aqui também é um momento em que surge aquele grupo de vilões, né, extraterrestres, que é outra coisa que ele também tem uma mania com extraterrestres. Eu, pessoalmente, não gosto, acho muito chato, aí é uma opinião minha, lógico, né? Tudo que eu falo é apenas a minha opinião, né, gente? Eu acho muito engraçado de falar, negócio de falar, é só a minha opinião. Pô, tudo que eu falo, tudo que você fala é exclusivamente a nossa opinião. Mas todo mundo repete essa bobagem, né? Enfim, aí ele vai aqui, faz um pequeno corte e mostra esse grupo também, a Cabala, que ficou mais conhecido como Cabala, que são aqueles vilões que, inclusive, depois entraram para o universo cinematográfico da Marvel e foi até interessante, tal, porque eles, no universo cinematográfico eles ganharam vida e ficou bem mais legal do que aqui no Infinito. Mas o Infinito também é uma história
tão distante de nós todos, tão distante da nossa urbanidade, da nossa cidade, dos nossos problemas, que ele se perde completamente. Outra coisa também que acontece com a história de Jonathan Hickman, e que eu também não gosto, é que ele não tem muito uma preocupação com a humanidade, com os seres humanos. Não, é meramente um grande Big Brother de criaturas superpoderosas, um bando de criaturas superpoderosas, geralmente em alguns ambientes, e ali eles ficam digladiando o tempo todo, competindo o tempo todo. Realmente é muito fraco até aqui. Bom, posteriormente, ele continua trabalhando, tá? Continua trabalhando e vai desenvolver outras histórias. Ele vai desenvolvendo outras histórias até chegar à saga final que ele quer, tá? Aí ele vai trabalhar a saga Tempo Esgotado. Tempo Esgotado é a próxima saga que ele começa a desenvolver, mas sem perder os elementos originais, mantendo aquela enxurrada de personagens, aquela coisa toda, tal, que enquanto ele estivesse dominando o universo da Marvel, iria aparecer. Então, o Tempo Esgotado vem logo em seguida com 4 volumes, né, quando ele começa a preparar uma nova saga Marvel, né, Marvel Saga, sei lá, enfim, que viria a ser o Guerras Secretas, que inclusive encerra esse período, né? De 2013 a 2015, ele meio que fecha aqui num último choque entre universos, em que entram em choque a Terra 616, né? Que é a Terra normal da Marvel. Eu detesto esse negócio de universos paralelos, mas vamos lá. E a 1610, se eu não me engano é isso, que é a do universo Ultimate, que é um universo muito legal, que foi criado, né, pelo Mark Millar, né? Mark Millar, lá em 2002, por aí, e aqui eles entram em choque, e o Jonathan Hickman prepara uma fusão para trazer os personagens do universo Ultimate para o universo tradicional da Marvel, preservando então só a Terra 616, né? Acho que é isso. Bom, mas acontece que, mais uma vez, é uma história extremamente rocambolesca, cansativa, chata, em que os personagens não são nada do que você gosta, do que você imagina. Ele cria vários... Depois dessa fusão, aparecem vários reinados. Ele vai para um delírio de fantasia, assim, completo e absurdo. Tá? Não tem mais nada a ver com o planeta Terra, são os reinados. Parece, sei lá, como é que é? Game of Thrones, né? Parece uma coisa bem Game of Thrones, que são vários reinados, os personagens estão espalhados por reinados, quase todos eles tornam-se pessoas mau caráter, desprezíveis, lamentáveis. É muito a cara de Game of Thrones, tá? Então aqui em Guerras Secretas ele faz um Game of Thrones bem chatinho mesmo, em que todo o universo que você conhece, todos os personagens que você já está acostumado, que você gosta e tal, aqui é uma coisa diferente. Ele cria um universo da Marvel exclusivamente para ele, bem delirante, bem enlouquecido, né? Lembra um pouco aquela, como é que é? A saga de M, como é que é? Esqueci agora. Quando também o universo é completamente alterado pela Feiticeira Escarlate, no momento de loucura total dela, Dinastia M. Dinastia M. Só que Dinastia M é muito mais interessante, é muito mais bem trabalhado pelo Brian Michael Bendis, muito mais legal. Aqui é muito delirante, apesar da arte aqui até ser uma arte boa, que é a arte do Esad Ribic, né? Esad Ribic, acho que se lê assim o nome dele, se não for eu peço desculpas. Esad Ribic tem uma arte bem interessante, apesar de ter uma arte muito bonita, uma arte muito retratista, muito fotográfica, do jeito que eu gosto, tal, muito mais próximo do corpo humano, tal, assim, as fisionomias das meninas, das moças dele são horrorosas. Mas horrorosa. Ele não sabe, o Esad Ribic não sabe desenhar um rosto feminino bonito. É impossível para ele. As mulheres são sempre meio grosseiras, uma fisionomia muito bruta, esquisita, tal. É engraçado isso. Agora, o restante da arte dele é todo impecável. Ele só tem esse problema aí, que é um problema meio crônico do Esad Ribic, que eu já vi em outros exemplos dele também. Ele fez Os Eternos, né? Aquela sériezinha, que também não é grande coisa, mas enfim.
Então ele culmina aqui com Guerra Secreta, fazendo o que ele fez durante o tempo todo, aquele sonho megalômano de criar um novo universo da Marvel. Ele nunca gostou de trabalhar dentro do universo que transcorria a Marvel em 2000 até 2010, mais ou menos, né? Ele tinha que fazer uma coisa completamente revolucionária, completamente diferente. Coisa que ele também fez com os X-Men, e fez a mesma bobagem também, posteriormente, né, quando ele pegou o universo dos X-Men para trabalhar. Bom, nesse período todo, né, que até agora eu apenas condenei tudo, é tudo aquela grande série que eu tenho aqui, que é Vai para a Garagem, para o Porão ou para o Sótão, né, porque são edições que não merecem ficar na coleção, tá? Tudo isso que eu falei até agora aqui não merece ficar na coleção. Mas o período 2013 até 2015 não teve apenas isso, né? Teve um pouco mais do que isso. Teve, em 2013, teve um one shot, como o pessoal fala, né? Um número único que não tinha conexão com o que estava acontecendo no universo da Marvel, que é legal, que é bacana, é isso aqui, ó. Guerra Sem Fim, Vingadores, Guerra Sem Fim, do Warren Ellis. Esse autor eu respeito, tem um trabalho muito bom, tem um background muito bom, tal. Com a arte do Mike McCona e do Jason Keith, tá? Isso aqui vale a pena, é um one shotzinho, não tem nenhuma conexão com coisa nenhuma, vale a pena manter na coleção. Além disso, ele trabalhou também uma saga, não o Jonathan Hickman, mas o Rick Remender. O Rick Remender trabalhou a saga do Eixo. A saga do Eixo é mais uma... É aquele negócio que eu sempre digo. Essas sagas que envolvem todos os personagens, elas têm que ser muito frágeis, muito superficiais. Por quê? Porque, na verdade, não pode mexer nos personagens. Nenhum dos autores, dos editores, quer que o personagem dele seja alterado uma vírgula. Então, a saga, né, ela tem que transcorrer e depois voltar tudo ao normal. Voltar tudo ao que era antes. Por quê? Porque a série normal do personagem continua. Então isso aqui não pode interferir muito na série mensal. Não pode. Então essas sagas são extremamente comerciais, geralmente extremamente cansativas, e a gente sabe que elas não terão reflexo nenhum nas histórias do personagem. Então é muito fraco, né? E esse Eixo aqui é, mais uma vez, mais do mesmo. Aliás, é um pouco até pior do que as sagas de Jonathan Hickman. Pior do que o Infinito, pior do que o Guerras Secretas, né? Do Jonathan Hickman. Isso aqui é bem fraco, né? Veja bem, eles estão enfrentando aqui praticamente um ressurgimento do nazismo. É um nazismo aqui, só que para variar dentro daquele universo fechadinho, né? Das criaturas superpoderosas, dos mutantes e dos vingadores e tal. Então surge aqui um novo nazismo, e caracterizado pelo personagem que representa o nazismo nas histórias de quadrinhos da Marvel, que é o Caveira Vermelha. Então o Caveira Vermelha rouba os poderes do Professor Xavier, porque o Professor Xavier morre, né? O Cíclope mata lá o Professor Xavier, e o Caveira Vermelha vai lá, recupera o corpo e tal, e ganha os poderes mentais do coisa. Só que, enquanto que com o Xavier isso era bem restrito, bem limitado, até pela ética dele, né? Que ele é um cara muito ético, se torna uma coisa totalmente descontrolada, imprevisível, e quando o Caveira Vermelha sofre a primeira derrota, na verdade, ele se torna um verdadeiro monstro gigante e tal. Não sei, gente, isso aqui parece até Ultraman lá dos anos 70, anos 60, sabe? É muito fraco mesmo. E os heróis estão sempre fazendo piadinha. Aqui todos os heróis são piadistas, são metidos a engraçado. Não é só o Homem-Aranha. O Homem-Aranha tem essa característica desde que ele nasceu, né? Mas aqui não, aqui todo mundo é engraçadinho. A desgraça está comendo solta. Você está vivendo em campos de concentração, pelo amor de Deus, né, gente? Em gulags. E você está fazendo piadinha o tempo todo, tal, não sei o quê. Então, realmente aqui também não é grande coisa. A arte aqui também não é grande coisa.
que é o... Aqui só tem o Terry Dodson, que eu até gosto do Terry Dodson, e o Lenil Francis Yu, que eu não acho ruim. Mas o Adam Kubert eu acho fraco, então é outra edição que, na minha opinião, também não vale nada. Mas para salvar, para fechar o nosso vídeo aqui, salvar esses 3 anos, entre 13 e 15, 2013 e 2015, tem uma coisa que é realmente muito boa e que, infelizmente, vai alongar o nosso vídeo aqui um pouquinho mais do que eu gostaria. Que é a única coisa boa que foi quem salvou esses 3 anos aí, tá? Que foi o Jason Aaron fazendo Pecado Original. Pecado Original é muito legal, gente. É muito bom mesmo. Muito inesperado no meio dessa lixarada aí de, sei lá, 3 anos que não vale nada, que não vale a pena. Pecado Original vale a pena demais. É totalmente desconectado disso tudo que estava sendo feito, tá? Feito pelo Jason Aaron, com a arte basicamente aqui, nessa edição aqui, as edições de 0 a 8 do Pecado Original são desenhadas pelo Mike Deodato, na melhor fase do Mike Deodato, tá? O Mike Deodato tem pelo menos 2 fases muito bem marcadas, os anos 90, início dos anos 2000, e essa fase aqui, já depois de 2010, quando o traço dele ganha uma personalidade absurda. Ele passa a ter um traço muito, muito próprio e muito bonito mesmo. Tá excelente o trabalho dele aqui, tá? Ele desenha tudo muito bem e criou uma escola, criou um novo estilo de arte que tem algumas semelhanças, sempre tem, né? Com alguma coisa anterior, mas tem muito dele. Realmente aqui ele se superou. É a história na verdade, a história parte de um grande mistério, um mistério policial maravilhoso, que é a morte do vigia, que antigamente era chamado de o observador. Quem é que se lembra disso? Né? Lá nos anos 60, anos 70, na EBAL, a Editora Brasil América, o vigia era chamado o observador. Eu até gosto mais, sabia, gente? Eu gosto mais dessa tradução, o observador, do que vigia. Porque vigia pressupõe alguém que mantém uma segurança, né? Os vigias são os seguranças das empresas, etc. Já o observador não. O observador é apenas aquele cara que observa, é o voyeur, né? O voyeur, aquele cara que gosta de ficar olhando pelo buraco da fechadura, que gosta de vigiar os outros e tal, mas não é a essência de um vigia, tá? Pare e pense um pouquinho nisso. Eu acho que a tradução que foi alterada acho que foi pela editora Abril, que passou a chamar o observador de vigia, muito infeliz, digamos assim. Eu preferia muito mais o observador, porque é isso que ele é, né? O atu, né? O atu, que é o nosso vigia, né? Ele é um observador totalmente distante, imparcial, que não interfere em nada, só está ali gravando as coisas. E então aqui acontece essa tragédia, matam o vigia, né? E no momento que matam o vigia, surge um grande mistério que envolve, logicamente, todos os personagens da Marvel, né? E é bem legal o trabalho que ele faz aqui, tá? Além do que, o que tem a ver com o Pecado Original? Nos olhos do vigia, que na verdade ele não tinha nada gravado, ele não tinha documentado nada, tudo estava registrado nos olhos do vigia. E os olhos são roubados. No momento em que esses olhos são usados contra a humanidade, contra um grupo de seres humanos, uma determinada batalha, eles revelam segredos terríveis sobre diversos personagens ali. E isso dá os spin-offs, né? Os spin-offs. Há outras consequências com alguns personagens que vão interferir na série principal, mas que vão também gerar histórias paralelas, todas elas muito fracas, muito sem graça, não valem a pena, tá? Mas a história principal, o arco principal, Pecado Mortal, é muito legal, é muito interessante, inclusive por causa da solução, do final, da grande revelação que vai acontecer, que o Jason Aaron aproveita um pouquinho da ideia do Illuminati, que é a ideia dos personagens que não aceitam mais viver reagindo às tragédias, às catástrofes, aos desastres. Não, eles querem agir antes, impedir que as coisas aconteçam, que é a ideia do Illuminati,
do Tony Stark. O Tony Stark chama aquela meia dúzia ali para tentar impedir que as coisas aconteçam. E aqui, o que vai acontecer aqui, o que vai ser revelado, a grande revelação do pecado original, é que já existe alguém fazendo esse trabalho, impedindo que grandes tragédias aconteçam no planeta Terra. E isso eu acho muito legal, porque é a defesa da humanidade, é a defesa do planeta Terra, é a defesa da nossa casa. Isso é muito legal. E isso é o que trabalha o Jason Aaron aqui muito bem. É um autor que eu até vou ter que fazer depois uma análise melhor dele, mas essa passagem dele aqui, num período tão ruim, que isso aqui é 2014, tá, gente? Bem no meio dessa fase ruim de 2013 a 2025. O Jason Aaron faz um trabalho muito bom e o Mike Deodato dá o seu sangue aqui e faz uma coisa muito bonita. Essa edição aqui, essa vai ficar na coleção, tá? Então, praticamente de tudo que foi feito entre 2013 e 2015 na Marvel, basicamente Vingadores, Novos Vingadores e tal, não vale a pena. É tudo garagem, porão, sótão. A única coisa que eu acho que vale a pena é o pecado original do Jason Aaron e do Mike Deodato. Tá bom, gente? Chegou até aqui um longo vídeo, mas eu acho que com muitas informações relevantes e importantes para você pensar, para você analisar, para você comentar. Se inscreva no canal, deixe o seu gostei ou não gostei. Faz parte da brincadeira. Até a próxima.